E os petistas que roubam tanto que estão tentando roubar até a memória e o legado do Leonel Brizola. Tudo isso no vídeo de hoje. A gente vai falar sobre Brizolula, que é uma manifestação, um comitê que o PT organizou em homenagem à apropriação do legado do Brizola. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes disso não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal para ajudar a combater esses canalhas, filhotes do bolsopetismo corrupto. Bom, basicamente a treta de hoje foi que o PT organizou um tal de Comitê Brizolula. Olha que terrível, né? E já tem presença confirmada do deputado Marcelo Freixo e do candidato a senador André Miliciano. Primeiro que eu quero dizer que aqui ninguém é contra homenagem. Tudo bem você fazer uma homenagem. E, inclusive, o Leonel Brizola merece muito ser homenageado. A questão é quando você tenta se apropriar do legado dele com finalidades políticas, principalmente conhecendo a postura do Brizola, sabendo o que ele dizia, o que ele achava do Lula e do PT. Porque tem muito petista que fica falando: ah, se o Leonel Brizola estivesse vivo, com certeza ele estaria com o Lula. Então vamos analisar aqui o que o Leonel falou antes de falecer, né? Quais são alguns vídeos dele, qual era a opinião dele em relação ao Lula enquanto presidente, para a gente chegar a alguma conclusão, tá beleza? E um dos primeiros que já veio se manifestar contrário a essa manifestação aí desse Brizolula foi o Cabo Daciolo. Já falou aqui, ó, tá repreendido em nome de Jesus, PDT é Ciro. E colocou aqui a foto do evento. E aí, logo em seguida, ele também já comentou aqui, ó, PDT é Ciro, Brizociro, fora traidores. E puxou uma hashtag ainda aqui, ó, Alckmula. E a galera tá indignada, porque é basicamente um partido tentando se apropriar do legado de um adversário histórico. Vamos pensar aqui, é como se o Getúlio Vargas falecesse e o Carlos Lacerda, adversário ideológico dele de toda a vida, fosse querer agora utilizar da imagem do Getúlio Vargas para ganhar uma eventual eleição. É como se fosse isso que estivesse acontecendo, entendeu? É um adversário querendo se apropriar da imagem do outro para poder ganhar efeitos eleitorais. A gente sabendo como é que o Brizola era, ele estaria completamente indignado. Então, o primeiro ponto é o seguinte: Brizola e Lula não eram aliados, eles eram adversários dentro do mesmo campo político. Isso tem que ficar claro. E quando existe uma contraposição com o campo político adversário, eventualmente se formam alianças. Mas essas alianças, como a gente foi ver aqui, elas foram marcadas por muitas traições. Traições do Lula para com o Brizola, como a gente vai ver aqui. E vários tijolaços ainda do Brizola direcionado ao Lula. Então tá, no eventual pleito eleitoral entre Lula e Ciro, quem que o Brizola apoiaria? Para nossa sorte, isso já aconteceu em 2002. Vamos ver aqui o que o Brizola achava do Ciro Gomes. Ciro Gomes, ao lado das suas qualidades, do seu patriotismo, da sua experiência. Sem experiência jamais conseguirá enfrentar a complexidade dos problemas do nosso país e a esperteza dos que, aliados aos interesses internacionais, estão aí depenando o povo brasileiro. E com a garra da nossa gente, nós chegamos à vitória, e você também vai chegar à presidência com a garra desse povão que está aí por toda parte. E 20 anos depois você vê como essa fala tá atual. E nessa época aí, o Brizola e o Ciro não eram do mesmo partido. O PDT, fundado pelo Brizola, estava apoiando naquela ocasião o Ciro, por considerar ele o melhor candidato. Mas aconteceu que o Lula ganhou a eleição. Então o Brizola, o que ele fez? Tentou compor com o Lula. Logo, o Brizola acreditou que o Lula podia tentar fazer aquilo que ele estava prometendo em campanha. Qual não foi a surpresa quando ele foi completamente traído pelo Lula, né? E aí, ó, um ano depois que o Brizola tentou compor com o Lula, em 23/12/2003, o Brizola soltou essa nota aqui, onde ele coloca aqui, ó, que o atual governo foi composto à revelia dos partidos aliados e que o PDT jamais foi convidado a participar de qualquer discussão sobre política pública adotada pelo governo. Ou seja, o Lula chegou lá e excluiu completamente o PDT do cenário político, né? Coloca aqui, ó, que o Lula se revelou um algoz do funcionalismo, debilitando os serviços e instituições do próprio Estado. Colocou que a reforma agrária está parada, que o governo tem sido subserviente aos interesses do capital financeiro e segue fielmente os ditames do FMI,
cortando gastos sociais e sacrificando milhões de brasileiros. Ou seja, isso com 1 ano de governo Lula, o Brizola já conseguiu ter a clareza de como é que seria todos os anos de governo Lula e PT. Então, foi adversários onde houve momentos de convergência, mas na maioria das vezes foi momentos de divergência dentro do mesmo campo ideológico. Por quê? Porque Brizola considerava Lula um traidor. E eu tô achando isso? Não, é o Brizola que tá dizendo isso. E ele fez uma nota só para falar isso aqui no dia 11/3/2004, onde ele coloca Lula inocente ou traidor. Tudo que Lula e o PT representam, por suas origens, lutas populares, está se esvaindo na realidade de um governo que escolheu ser dócil, submisso, frente aos cruéis mecanismos de dominação do nosso país, em troca da tolerância dos grupos dominantes daqui e de fora. E lá na frente ele arremata: o governo Lula poderá ser ainda muito mais danoso ao Brasil. Precisamos nos reconstruir dessa decepção e reencontrar os caminhos políticos para representar a mudança e a esperança, o progresso com justiça social que esse governo traiu e abandonou. Isso, inclusive, é uma fala visionária, porque a gente viu que os efeitos desse governo Lula, de toda essa contradição, veio dar origem ao quê? Ao Bolsonaro hoje em dia. Então Brizola não podia ser mais atual do que nunca. Então, dos mesmos criadores de Alckmin socialista, vem aí, Brizola sempre apoiou Lula. O PT aprendeu com a direita agora e começou a praticar revisionismo histórico. Ou seja, os fatos históricos não importam, importa a opinião deles sobre os fatos, né? Agora, o que o Brizola acharia se tivesse os 2 primeiros colocados das campanhas se recusando a participar de debates, sempre fazendo conchavão para os 2 para o segundo turno? O que o Brizola diria numa ocasião dessa? Vamos ver, porque isso aconteceu em 1989. Há essa grande manobra visando colocar os 2 no segundo turno. Quer dizer, o demônio contra a coisa ruim. E o inferno vai ganhar sempre. E o inferno vai ganhar sempre, tá vendo? É exatamente isso que a gente vive hoje. Ainda bem que surgiu à tona essa polêmica pra gente colocar um cara que tem tanta clareza quanto o Brizola de novo em foco. Além disso, meus amigos, o Brizola chamava o Lula de sapo barbudo. O Brizola falava que o Lula parece uma galinha esquizofrênica, cacareja pra esquerda, mas só bota ovo pra direita. Ah, mas se fosse agora, com certeza o Brizola apoiaria o Lula para combater esses filhotes da ditadura. Com certeza eles estariam juntos numa frente ampla. Uma coisa eu te falo, meu amigo, em 1989 podia até ser que o Brizola apoiasse o Lula. Agora, depois de 2002, depois do Brizola ver como é que o Lula governava, eu duvido que ele conseguisse apoiar o Lula. Eu duvido que ele se juntasse ao Lula para fazer qualquer tipo de frente ampla, tendo em vista que ele considerava o Lula traidor, pelo que eu já li aqui pra vocês, do próprio Brizola, textos do próprio Brizola. Agora, você acha que o Brizola teria medo de um pau de bosta igual ao Bolsonaro? Você acha que o Brizola ia se acovardar dentro de um conchavão de Lula e de PT para poder impedir o Bolsonaro, para poder fazer frente ao Bolsonaro? Jamais. Pra quem não sabe, em 1961, o Brizola liderava a campanha da legalidade, onde ele ficou 14 dias no Palácio Piratini, debaixo da mira de navios bombardeiros, armado, para garantir a posse do Jango. Olha aqui, essa foto aqui é clássica, essa foto aqui é histórica. Então, meus amigos, você acha que o Brizola teria medo de um golpe de Bolsonaro? Você acha que ele ia se curvar frente a todo esse conchavão simplesmente para impedir Bolsonaro? Não, negativo. Ele seria aguerrido, ele lutaria, faria frente tanto contra a corrupção do Lula, tanto contra o entreguismo e a traição dele, quanto a qualquer tipo de tentativa de golpe do Bolsonaro. Com certeza, meus amigos, se você tentar dizer qualquer coisa contrária a isso, você está ferindo a memória do Brizola, dizendo que ele estaria junto com um bandido, com um corrupto. Isso é uma afronta à memória do Brizola. E por isso que, se você quiser honrar a memória do Brizola, não vote em PT, não vote em Lula. Vota no PDT, o partido criado pelo Brizola, o partido que carrega a memória e o legado de Brizola, tá? Então foi esse o vídeo de hoje. Eu queria deixar um forte abraço para todos vocês que assistiram até aqui. Considera dar o like e se inscrever nesse canal aqui para ajudar a gente a divulgar a mensagem do Brizola, tá? Assiste algum desses outros 2 vídeos que estão pipocando aqui na tela. Um forte abraço, até o próximo.